Wikileaks, Petrochina, prisão e exílio. Veja os casos em que Villaseñor esteve envolvido. Candidato à presidência do Equador foi assassinado ao deixar um comício em Quito nesta quarta-feira, dia 9, e há apenas 11 dias da eleição. Fernando Villaseñor, foto Reuters, Karen Toro. Como repórter, fez parte da cobertura de casos de corrupção do governo do Equador e chegou a ser preso por reportagens que acusaram o ex-presidente Rafael Correa de crimes contra a humanidade. Além disso, Villaseñor repassou documentos sigilosos do governo equatoriano ao Wikileaks e trabalhou em investigações sobre o narcotráfico do país. Veja alguns dos casos em que ele esteve envolvido. Preso e exilado durante a carreira como jornalista investigativo, Villaseñor chegou a ser condenado a 18 meses de prisão em 2014, acusado de injúrias contra Correa. Ele chegou a receber asilo político do Peru e dizia ser perseguido pelo ex-presidente do Equador. Petrochina. Durante o exílio, Villaseñor continuou investigando casos de corrupção, incluindo em um suposto prejuízo milionário ao Equador com a venda de petróleo para a China e a Tailândia. O caso ficou conhecido como Petrochina. Em 2018, o Ministério Público do Equador convocou o ex-presidente Rafael Correa para prestar depoimento sobre o caso. À época, as autoridades apuravam o mecanismo de venda antecipada de commodity durante o governo de Correa, 2007 a 2017, para o recebimento de recursos em troca da posterior entrega de petróleo. O caso foi denunciado inicialmente por Fernando Villaseñor, que apontou supostas irregularidades e um prejuízo de 2,2 bilhões de dólares ao governo equatoriano. Wikileaks. Além de entregar documentos sobre o Equador para organizações, Villaseñor também foi um dos responsáveis pela denúncia de que Julian Assange, fundador do Wikileaks, era espionado da Embaixada do Equador em Londres, onde ficou refugiado por anos. As acusações de Assange com o Equador esfriaram depois que o país acusou de vazar informações sobre a vida pessoal do presidente equatoriano Lenín Moreno, que afirmou que Assange violou os termos do seu asilo. Assange se refugiou da embaixada para evitar ser extraditado para a Suécia, onde as autoridades queriam interrogá-lo como parte de uma investigação de agressão sexual que depois foi descartada. Escalada da violência. O Equador enfrenta hoje uma forte onda de violência que está ligada a disputas entre traficantes para domínio de rotas para drogas da América Latina. Os conflitos também refletem em ameaças a políticos e funcionários públicos, enquanto o número de homicídios disparou. Nesta quinta-feira, dia 10, uma facção criminosa equatoriana disse ser responsável pelo atentado que assassinou o candidato à presidência. Reconhecida como Los Lobos, eles são parte de uma facção criminosa considerada a segunda maior no país, dissidente da facção Los Cocheros, braço do cartel de Sinaloa do Equador, envolvidos com o tráfico internacional de cocaína. O grupo Los Lobos também esteve envolvido em mortes brutais dentro de presídios do Equador recentemente. Eles também estão envolvidos com mineração ilegal. O trabalho do Villaseñor como jornalista passou muito por esse tipo de denúncia sobre o crime organizado e também por denúncias sobre corrupção da elite política equatoriana, disse o cientista político Maurício Santoro à Globo News. Nós vivemos hoje na América Latina uma situação muito grave em termos da influência política desses grandes quartéis de drogas, prossegue. Isso talvez seja mais evidente em países como México, Colômbia e Venezuela, mas se manifesta também em outros países. É uma tensão recente da política equatoriana,
mas afeta até mesmo o Brasil. De acordo com o comentarista da Globo News, Guga Chakra Villavicencio era acompanhado de perto por espiões da elite política equatoriana, conforme mostraram documentos do site Wikileaks. Villavicencio já enviou inclusive documentos equatorianos ao Wikileaks. Era um jornalista investigativo muito respeitado, disse Chakra. Carreira política. Na nova trajetória como político, Villavicencio foi membro da Assembleia Nacional do Equador entre 2021 e 2023. Ele se declarava defensor das causas sociais indígenas e dos trabalhadores, sendo líder sindical. A principal plataforma de Villavicencio em sua candidatura a presidente era o combate à corrupção. Ele se definia como um político de centro. Este país não precisa de dinheiro, este país tem muitos ladrões, vamos acabar com as máfias, publicou em 6 de agosto em uma rede social. Uma pesquisa do Instituto AS/CUA, feita em julho, perguntou aos eleitores o que ele considerava mais importante na hora de escolher um candidato. O tema insegurança foi o mais citado, mas corrupção vinha logo adiante. Abaixo veja o número de pesquisa da AS/CUA. Solução para a insegurança, 55,3%. Criação de empregos, 22,5%. Combate à corrupção, 14,8%. Proteção ao meio ambiente, 7,4%.